Em meio à natureza, no Vale do Rio Gramame, as ruínas de um engenho muito importante aqui na história da cidade, não só de João Pessoa, mas também da Paraíba. Estamos aqui na descida, literalmente, né, dentro da mata, já próximo à Ponte dos Arcos, que fica na divisa entre João Pessoa e o município do Conde, né, tendo ali também o Rio Gramame. E aqui próximo a ele, inclusive próximo à Granja Santo Antônio, que fica aqui do outro lado da estrada, as ruínas de um engenho denominado Ponta de Gramame, que por um tempo pertenceu à família de Roque Falcone. Inclusive, antes da gente chegar aqui, estávamos gravando. Quem assistiu o vídeo sobre a Ponta dos Arcos vai entender o contexto, mas para quem não assistiu, eu vou explicar. É um domingo, literalmente o Dia das Crianças, estamos gravando. A gente começou a gravar lá na Ponta dos Arcos primeiro, que é o local de mais, assim, de fácil acesso. E depois a gente veio procurar por esse engenho. E ele, assim, como vocês podem ver, ó, acho que daqui não dá para ver muito bem. Mas ali mais para frente, onde tá aquele clarão branco, é a estrada. Então, assim, para vocês terem a noção que a gente realmente tá dentro da mata. Então a gente conversou com um morador que estava subindo em direção aqui à região, né, do Colinas, enfim. E aí ele relatou para a gente um pouco da história da região aqui, inclusive comentou sobre os caminhos que tem para chegar nesse engenho. E aí a gente encontrou um deles que fica quase de frente à Granja Santo Antônio, que é uma residência que tem aqui do outro lado da via, certo? E aqui a gente começou logo daqui de dentro para não fazer esse caminho todo de volta, certo? Mas logo de cara a gente já consegue ter essas ruínas aqui, certo? Tem um trabalho acadêmico, que eu não lembro agora se é uma tese, dissertação, enfim, um TCC, e vai aparecer o nome na tela aí com o nome do autor também. Muito interessante esse trabalho, que inclusive serviu de base para nós, o roteiro deste vídeo aqui. Bom, e nesse trabalho tem um esboço, né, dessa ruína, aliás, do antigo engenho que existia por aqui, né? Bom, tem essas ruínas aqui, como a gente pode ver, ó, tem uma divisória também, certo? Onde eu estou pisando. Então, ainda segue por ali, certo? Mas antes da gente adentrar para cá, não, acho que é melhor a gente vir logo para cá, porque aí na volta a gente termina aqui do outro lado. Olha, como vocês podem ver, ó, a gente consegue ouvir o barulho do avião, né, tranquilamente. Ó, o avião passando aqui. Parecendo até que a gente tá dentro de alguma floresta, assim, dessas que a gente geralmente vê nos filmes, na TV, né, que é bem afastada da civilização. É a impressão que dá, porque a gente não consegue ouvir nada além dos próprios animais, né, enfim, aqui dentro da mata. Então, a pista fica um pouco distante, eu não sei exatamente quantos metros de distância que estamos dela, mas a gente consegue ouvir no fundo o barulho dos carros, das motos e até das pessoas que moram aqui próximo. Bom, ó, e aí quando a gente vem andando, a gente consegue ver outras divisões, certo? Da propriedade, tá bom? Aqui tá parecendo uma espécie de escadaria, ó. Tem tipo um batente aqui, ó, e outro mais abaixo, certo? A gente não tem, aliás, nas nossas pesquisas, não conseguimos encontrar muitas informações sobre este engenho, certo? Denominado Ponta de Gramame, mas há algumas informações que conseguimos encontrar, inclusive dentro desse trabalho acadêmico, é o que acontece. Aqui se produziam rapaduras que eram distribuídas, né, vendidas para os mercados aqui pela região, né, João Pessoa, Conde, como também tínhamos a produção de água ardente, aguardente, que tinha uma que se chamava Alegria e a outra era Ressaca, se eu não estiver enganado. O que acontece? É interessante a gente estar nesse lugar e imaginar como era que as pessoas que, né, eram os donos, enfim, as pessoas que nasceram, moraram por aqui, viviam, né, produziam isso, porque aqui embaixo a gente já tem o Rio Gramame, tem algumas propriedades, claro, que com o passar do tempo muitas pessoas saíram dessa região rural, né, em João Pessoa, Conde,
para ir para a área mais urbana, enfim. Então acabou tendo essa migração e querendo ou não aqui já ficou mais esquisito. É tanto que um morador falou pra gente que nesses horários assim, por exemplo, de manhã, que é o caso da gente agora, né? Até o início da tarde ainda tá de boa, mas quando já começa a escurecer, final de tarde para noite, já fica mais esquisito porque nem iluminação tem direito. Então, é muito interessante a gente ver essa construção e ela é enorme, certo? Ó, a gente vê que aqui era um cômodo. Agora, exatamente o que a gente não sabe, porque infelizmente são apenas as ruínas que a gente tem por aqui. E são pouquíssimas informações que tem sobre o engenho Ponta de Gramame. Mas fica esse vídeo aí bem rapidinho. A gente vai mostrar só ali em cima para encerrar. Porque é o seguinte, gente, a mata é muito grande e aí, claro, a gente não está devidamente equipado para estar adentrando tanto a mata assim, certo? E também, como é a primeira vez da gente aqui, então a gente não vai se arriscar tanto de ir mais à frente. Porque Davi estava até comentando agora há pouco, antes da gente começar a gravar, que esse lado que vocês estão vendo aí na tela, ele tá bem aberto, certo? É um sinal de que por aqui pode ter mais alguma coisa, certo? Tem alguns vídeos aqui pelo YouTube, não sei se no Instagram, mas pelo menos aqui no YouTube tem alguns canais que já gravaram alguns vídeos mostrando aqui as ruínas desse engenho, como também a Ponte dos Arcos. Lá para cima, não sei se daqui vai aparecer, eu acho que daqui, não sei se vai pegar no vídeo, mas aqui para cima tem uma espécie de caixa d'água, de pedra também. A gente foi até lá em cima para ver, mas está cheio de lodo, tem algumas folhas por cima, mas deu para perceber que tem um buraco no meio da construção, mas mesmo assim não foi possível identificar o que tem lá dentro, certo? Então assim, é um local de certa forma que guarda muita história dessa região, né, da família de Roque Falcone também, né, que foi um dos últimos proprietários desse engenho, mas também guarda alguns mistérios, né? Como, pelo menos para a gente que está visitando a primeira vez, né? Tipo, onde que ficava determinado lugar, determinado cômodo do engenho, né? Onde que tinha essas produções, enfim, a casa de farinha. Foi a casa de farinha, inclusive, foi algo que o próprio morador da região aqui comentou com a gente sobre a casa de farinha, sobre um poço também, né? Então, a gente não sabe se tem muita frequência de pessoas vindo por aqui, mas quando a gente estava entrando, encontramos algumas fitas laranja demarcando a trilha, certo? Mas a gente não tem essa certeza, né, de se é um local muito frequentado ou não. Mas podemos perceber, inclusive, que de vez em quando aliás, temos não, né? A região aqui tem visitas, né? Por exemplo, tem um pote de shampoo aqui, enfim. Então é um local que está sendo muito massa. Estamos fazendo alguns registros aqui e, claro, este vídeo aqui que vocês estão assistindo, que a gente não poderia estar deixando de gravar. Antes do vídeo acabar, vocês vão ver mais ou menos a localização dessa entrada, certo? E, claro, não venham sozinhos, pelo menos é a recomendação que até os próximos moradores aqui da região falam, certo? E a gente também repassa essa informação, tem alguns mosquitos aqui me picando, mas é isso, certo? Muitíssimo obrigado por ter assistido esse vídeo. Acompanhe a gente aqui no Instagram, aliás, aqui no YouTube. Se inscreva no nosso canal. Acompanhe a gente lá no Instagram. E claro, venham conhecer essas ruínas com seus amigos, familiares, enfim, venham em grupo. Como também aproveita para fazer um tour, né? E além das ruínas do engenho Ponta de Gramame, conhecer também a Ponte dos Arcos, que fica a poucos metros de distância daqui, tá certo? Então, só para finalizar esse trecho, para vocês verem, é uma mata completamente fechada. Olha só, até para cima quando a gente olha, a gente mal consegue ver o céu. De tão de tão alta também que são as árvores. E é isso, gente. Fiquem aí com o vídeo, com um trecho mostrando a localização da entrada dessa trilha, certo? E, claro, até um próximo vídeo. Conheça, preserve e aventure-se por Jampa. Claro, não deixe lixo pelas trilhas, certo? E claro, se puder contribuir com o meio ambiente também,
contribua, até porque isso não vai estar ajudando somente os animais, né, a fauna e a flora, mas também nós mesmos, seres humanos. E é isso.